Olá a todos. Vejamos esse problema sobre leis de Ohm e aplicações. Por uma circunstância do cotidiano, um ferro de passar tem sua resistência queimada, isto é, seu resistor elétrico rompido. Uma vez desmontado, verifica-se que o fio resistivo, em forma de zigue-zague, sofreu uma ruptura próxima a um dos contatos, bornes, que o prendem ao ferro. Não querendo substituir por um novo resistor, seu dono decide consertá-lo. Desfaz-se do pequeno pedaço e, com um alicate, dobra a extremidade solta do maior, formando um pequeno anel que envolve o parafuso de fixação. O resistor, assim consertado, é novamente encaixado dentro do suporte de porcelana. Supondo ômico o resistor, ao ligar o ferro, ele: opção A. Esquenta além do normal, pois a resistência elétrica diminui ao diminuir-se o comprimento do fio. Item B. Não esquenta tanto quanto antes, pois a resistência elétrica diminui ao diminuir-se o comprimento do fio. Item C. Não esquenta mais como antes, pois a área da seção transversal aumenta irreversivelmente por conta da dilatação térmica. Item D. Não esquenta tanto quanto antes, pois a diferença de potencial nos terminais do resistor aumenta com o encurtamento do fio. Item E. Esquenta além do normal, pois a diferença de potencial nos terminais do resistor aumenta com o encurtamento do fio. Então estão aí as 5 opções, as 5 sentenças, uma das quais deve estar correta, né? Mas inicialmente é interessante que a gente observe a figura e reconheça os elementos que estão apontados aí, né? Nós estamos vendo o fio em zigue-zague, que está aqui, né? Aqui está o fio em zigue-zague. Este é um fio que é o elemento resistivo, é este fio que se rompeu. A gente pode ver a ruptura nesse ponto aqui. A ruptura se dá exatamente nessa região. Este é o pedaço que vai ser descartado. Dá para se ver um parafuso, onde você afrouxa esse parafuso e joga fora esse pedaço pequeno em zigue-zague, esse trecho de fio, esse trecho do fio resistivo, né? Então está aqui o pedaço que será descartado. Este terminal será afixado neste parafuso, ok? E com isso nós teremos realmente um encurtamento do fio que era original no ferro, tal como ele veio da loja, por exemplo. A peça de porcelana está discriminada nessa região aqui. Ela ajuda tanto a separar o fio, a deixar o fio resistivo numa posição conveniente, como também é a peça que se esquenta e que serve para a função do ferro, que é passar roupa, né? Então, com isso nós reconhecemos aqui os elementos discriminados, né? Aqui estão os contatos, os bornes. E é importante que se diga de início que esses bornes são os bornes que vão oferecer ao fio resistivo uma diferença de potencial. Então, aqui nós teremos as diferenças de potencial que vão produzir a corrente através do fio resistivo, que vai desencadear o efeito Joule e o aquecimento correspondente do fio, o que vai dar funcionalidade ao ferro de passar. Ok? Então, em cima dessas ideias, a gente vai perceber que o fundamento do funcionamento do ferro é o efeito Joule, que nos diz, em certa maneira de escrever, que a potência é igual a R ao quadrado. E também sabemos que, articulando com a característica ômica desse fio, nós podemos dizer que a potência também pode ser escrito como a diferença de potencial ao quadrado sobre R. Essas são duas alternativas. Teríamos ainda que a potência é a diferença de potencial vezes a corrente, mas essa não nos interessa nesse momento. Essas duas são interessantes porque elas levam em conta a resistência. Qual das duas a gente deve usar? Então a questão que se coloca aqui é qual
fórmula da potência que nós vamos utilizar, porque percebam que cada uma dessas define a resistência como tendo implicações diferentes sobre a potência. Na primeira, se aumentar a resistência com a corrente fixa, vai aumentar a potência. Na segunda, se aumentar a resistência com a diferença de potencial fixa, vai diminuir a potência. Ok? Então trata-se de saber o que se mantém constante nessa situação em que o fio sofre uma mudança na sua resistência. E é fácil ver que o que se mantém constante é a diferença de potencial. Ok? A diferença de potencial é aquilo que a alimentação pela tomada vai fornecer ao ferro. E isso vai ser, por exemplo, sempre 110 volts ou sempre 220 volts. Mas é sempre uma mesma voltagem. O enunciado não está dizendo para a gente que há qualquer mudança na diferença de potencial. Ok? Então, com isso dito, nós podemos nos centrar na fórmula mais correta. A fórmula, portanto, que nós vamos usar é que a potência é igual à diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. E agora, com essa fórmula em mãos, a gente pode analisar as sentenças, que são as opções do problema. No item A, está dizendo que o ferro esquenta além do normal, pois a resistência elétrica diminui ao diminuir-se o comprimento do fio. Ora, realmente houve uma diminuição no comprimento do fio. Então, esse fato apontado nessa opção está correto. A resistência, a gente conhece a fórmula da resistência, ela é dada pela resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, realmente, se a gente diminui a resistência, também vai ser diminuída. Perdão, se a gente diminuir o comprimento do fio, a gente também vai ver diminuída a resistência desse resistor. Ok? Então, essa parte também está correta. A resistência diminui com a diminuição do comprimento. Agora, quando a resistência diminui, como ela está no denominador da potência, a gente vai verificar que há um aumento da potência. Então, ela esquenta além do normal. Então, realmente, a letra A parece correta e vamos, então, guardar essa informação e continuar analisando as outras. A princípio, estamos já concordando com o item A. Item B. Não esquenta tanto quanto antes, pois a resistência elétrica diminui ao diminuir-se o comprimento do fio. Ou seja, o elemento causal dessa frase é o mesmo do item anterior, mas a consequência é oposta. No item A disse que aumenta a potência dissipada e no item B diz que a potência dissipada fica menor. Então, nós podemos já caracterizar como falsa o item B. Vamos botar aqui no item A, que já avaliamos verdadeiro. A princípio, num concurso, a convicção na letra A poderia ser suficiente, mas é sempre aconselhável que nós passemos os olhos em todas as opções, né? Item C. Não esquenta mais como antes, pois a área da seção transversal aumenta irreversivelmente por conta da dilatação térmica. Ora, o fio sofre aquecimento e sofre, portanto, dilatação térmica, mas quando aumenta a temperatura, a área vai aumentar, isso é certo. Se aumenta a área, haverá uma diminuição na resistência, de fato. Mas essa dilatação térmica não é irreversível, não existe um elemento teórico que embase a irreversibilidade da dilatação térmica. Então, nós podemos considerar que essa alternativa é falsa, por evocar um efeito físico que não é descrito, né, na teoria. Item D. Não esquenta tanto quanto antes, pois a diferença de potencial nos terminais do resistor aumenta com o encurtamento do fio. Ou seja, está evocando que existe um aumento na diferença de potencial, o que não se observa. Ou seja, a diferença de potencial ela é padronizada pela rede de energia dessa cidade e pode ser baseada em 110 volts
ou 210 volts, mas sendo 110 será sempre 110 com o fio, com o ferro com o fio original ou o seu fio encurtado. E na letra E, semelhantemente, esquenta além do normal, pois a diferença de potencial nos terminais do resistor aumenta com o encurtamento do fio. Esse aumenta, o fato de variar a diferença de potencial, também é uma alegação infundada. Portanto, é falso, de modo que resta somente o item A, né, que nós temos agora a clareza de que ele deve ser a opção a ser marcada. Ok? Com isso nós resolvemos o problema. Um grande abraço a todos.